Boa noite. A edição de hoje do Público na TV começa com uma provocação. Você que neste momento está ligado na TV Brasil, você sabe qual a diferença entre TV pública e TV estatal? Não sei a diferença. É pública. Ainda tem muita gente que confunde o sistema público com o estatal e cobra da TV Brasil maior divulgação das ações do governo. O contrário também acontece. Alguns telespectadores exigem maior distanciamento e postura mais crítica sobre as informações oficiais. E temos ainda quem considera impossível uma TV ser pública se a fonte de financiamento é governamental. Este assunto polêmico é o tema da edição de hoje do Público na TV. As primeiras emissoras consideradas públicas no Brasil foram definidas pela legislação como TVs educativas. Em pleno governo militar, as educativas eram controladas pela União e pelos governos estaduais e municipais. As universidades e fundações constituídas no Brasil também estavam autorizadas a executar serviços de radiodifusão educativa. A TV Brasil nasceu no berço desta história 39 anos depois. O povo brasileiro conheceu o Brasil pela TV. Inaugurada em setembro de 1950 pelo empresário Assis Chateaubriand, a televisão no Brasil começou como um grande negócio comercial, vendendo entretenimento e promovendo ao mesmo tempo a integração nacional. Boa noite, amigos. Na contramão da Europa e dos Estados Unidos, que iniciaram suas transmissões como emissoras públicas, no Brasil o chamado campo público surge quase 18 anos depois, com a entrada no ar em 1967 da TV Universitária de Pernambuco. As emissoras públicas no Brasil foram definidas pela legislação como educativas, para serem exploradas pela União, estados, territórios e municípios sob o controle do governo militar. Eram públicas apenas no sentido de que não competiam comercialmente com as emissoras privadas. Apresentavam programas educativos, palestras e aulas e, como ainda hoje, eram expressamente proibidas de transmitir qualquer propaganda, mesmo que indiretamente ou embutidas no conteúdo dos programas. 7 anos depois, em 1974, surgiram mais 9 emissoras, algumas vinculadas ao Ministério da Educação e outras às Secretarias Estaduais de Educação ou de Cultura. Em 1975, é criada a Radiobras, empresa brasileira de comunicação responsável pela gestão do sistema de rádios e televisões do governo federal em todo o país. A lei que criou a Radiobras atribuía à empresa a responsabilidade pela exploração dos serviços de radiodifusão do governo federal e pela implantação e operação das emissoras, o que acabou não ocorrendo, porque a Radiobras não teria assumido esta parte do projeto. As tentativas de formar uma programação comum a todas as educativas foram muitas, gerando igualmente muitas siglas e nenhuma unidade que se pudesse chamar de uma rede pública de televisão. Criada em 1998, a Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais, a ABPEC, veio tentar reunir as emissoras em um projeto comum, enfrentando as diferenças entre as emissoras dos estados. Em 2007, o governo edita a medida provisória que autoriza a constituição da EBC, encarregada de unificar e gerir, sob controle social, as emissoras federais, instituindo o Sistema Público de Comunicação. Neste novo modelo, as emissoras educativas são parceiras, onde regras objetivas definem a programação e a postura comum. No entanto, a longa e atribulada história da comunicação pública no Brasil ainda reflete sobre a recém-criada TV Brasil. A EBC, empresa criada para realizar o serviço de radiodifusão pública, herdou as antigas estruturas da estatal Radiobras e da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, gestora da antiga TVE do Rio de Janeiro.
O jornalista José Roberto Garcês iniciou sua carreira em 1974 e foi presidente do Sistema Radiobras no período de transição da empresa estatal para a Empresa Brasil de Comunicação. Então, Garcês, como foi feita essa mudança da cobertura estatal para a comunicação pública? Isso é um processo longo, né? É um processo que certamente ainda não se concluiu, porque é preciso que dois fatores estejam combinados. Um é a cultura interna. Nós, que somos os funcionários da IBC, precisamos nos acostumar, não apenas com o modo de fazer o jornalismo, mas principalmente com a mudança no foco, de que a partir da criação da IBC, nós prestamos um serviço público que é controlado pela sociedade. Esse passa a ser diretamente o nosso compromisso, atender um direito do cidadão brasileiro de receber informação e de produzir, inclusive, também informação. Então, essa adaptação, que é nossa interna, mas é também da sociedade, que eu dizia, que é o outro polo, de se acostumar a ver na IBC uma empresa que lhe presta um serviço, como tantos outros serviços públicos são prestados por estruturas estatais, é um processo de mudança cultural que está em andamento. Mas certamente hoje nós estamos melhores do que estávamos quando a IBC iniciou, mas ainda precisamos a cada dia estar atentos à nossa missão de construir, junto com o público, uma narrativa que ofereça ao cidadão elementos para que ele forme opinião, para que ele reflita, para que ele se forme, tenha uma consciência crítica em relação aos fatos que lhes são apresentados diariamente pelo conjunto dos meios de comunicação. Na sua opinião, o público ainda tem dificuldade de fazer essa diferenciação entre o que é estatal e o que é público? Essa é uma situação muito peculiar no Brasil, inclusive. Muitas vezes, quando nós falamos com especialistas estrangeiros, é difícil para eles entenderem esses conceitos, a diferença entre o conceito de público e estatal. No Brasil, nós infelizmente temos uma tradição de apropriação do público pelo privado. Ou seja, quer dizer, muitas vezes quem administra considera que aquele serviço público, aquela estrutura pública, aquele bem público é de uso privado, é de uso particular dele. Quando, na verdade, qualquer estrutura pública, ou melhor, usando a linguagem aqui do Brasil, qualquer estrutura estatal, ela existe a serviço do público. Então, aqui no Brasil, nós criamos essa diferenciação entre público e estatal, o que no exterior muitas vezes inexiste. Quando se fala que uma emissora de televisão em qualquer país ela é pública, ela quase sempre, quase como regra, ela está, assim como a IBC, dentro de uma estrutura estatal. Porém, ela presta um serviço público e está sob controle da sociedade. Essa consciência do direito de que a estrutura estatal está a serviço do público, especialmente na área da comunicação, ainda é um objetivo a ser conquistado pela sociedade brasileira. Nós temos a consciência de que a escola é pública, que o hospital é público, mas não temos consciência muitas vezes que uma estrutura de comunicação é pública também e deve ser encarada como um bem da sociedade, não um bem do governante eventual. E quais são os caminhos que a empresa está encontrando para a gente poder esclarecer esse público que está em casa? Eu acho que o principal que nós temos que a empresa tem que se dedicar a fortalecer é essa consciência de participação da sociedade na gestão da empresa. Os instrumentos, a própria ouvidoria, o conselho curador, as audiências públicas, agora os novos instrumentos que são oferecidos pela lei de acesso à informação, todos esses mecanismos têm que estar, a IBC tem que incentivar a população a ver todos esses instrumentos como meios para que a sociedade se aproprie, né, do que é feito aqui dentro da IBC, do que os seus veículos oferecem, cada vez mais, através desses mecanismos, procurar influenciar cotidianamente
na pauta dos veículos, na linha editorial, na condução, né, dos nossos conteúdos, para que a sociedade efetivamente tenha esse direito e exerça esse direito. Agora, o cidadão que está lá em casa nos assistindo, né, se ele tiver alguma dúvida, né, sobre essa diferenciação, a quem ele pode procurar aqui na empresa, além da ouvidoria? Eu acho que a ouvidoria é o canal privilegiado e nós devemos fazer todo o esforço para que ela seja cada vez mais considerada a porta de entrada do cidadão para o exercício dos seus direitos. E o outro, acho que o outro canal que é de próprio da representação da sociedade é o Conselho Macurador. O Conselho Macurador é o guardião final da excelência dos conteúdos e da diretriz dos conteúdos, que afinal é o que interessa para o cidadão, quer dizer, o que nós oferecemos na nossa TV, nas nossas emissoras de rádio, nas nossas agências pela internet. Esses produtos, esses conteúdos que são oferecidos, eles estão sob a diretriz não do governo, mas diretamente sobre a diretriz do Conselho Curador. Portanto, ao Conselho Curador, eu acho que é um outro mecanismo que, por exemplo, através das audiências públicas, se oferece ao público para que ele tenha acesso efetivo e direto aos produtos, aos veículos que a EBC coloca para o público. E onde o público pode ter acesso a essas reuniões públicas do Conselho? As reuniões, as páginas na internet oferecem todo o acesso, todo o calendário de reuniões, as pautas, o conteúdo das decisões anteriores, as atas do Conselho Macurador. Além disso, ali também é possível entrar em contato com os conselheiros. Há, por exemplo, um conselheiro representante dos funcionários da empresa. Há representantes que são da Câmara dos Deputados e do Congresso. Há 15 conselheiros que são representantes diretos da sociedade que podem ser individualmente procurados para que alguém encaminhe através deles alguma demanda, alguma crítica, alguma sugestão. O espaço então está aberto. Certamente, e deve ser cada vez mais aproveitado pelo cidadão para que ele exerça na comunicação o mesmo direito à crítica, à reivindicação que ele faz com outros direitos. Ninguém hoje, felizmente, a maior parte dos cidadãos brasileiros está consciente que ele tem direito a ter uma escola de qualidade, a que os serviços públicos, de modo geral, sejam oferecidos com qualidade. Assim deve ser também com o serviço público de comunicação. Fale com a Ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244. Ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a Ouvidoria. Com pouco mais de 4 anos, a TV Brasil segue tentando se impor como TV pública contra 44 anos de história da radiodifusão estatal. Uma questão que, para o público, ainda parece confusa. A pública é de todo mundo, né? A estatal, ela é particular, né? Deve ser a estatal, deve ser privada, e a pública, não sei, pública. TV pública seria a TV do governo, não sei, a estatal do estado. O problema da televisão hoje em dia é que O povo tem que saber. No próximo bloco, você vai saber o que a EBC está fazendo para alcançar a tão esperada sustentabilidade. A gente volta já. Uma rede pública de televisão deverá estar subordinada ao interesse público, sob o controle da sociedade civil. Este conceito de autonomia esbarra no obstáculo da fonte de financiamento, que ainda é o governo.
Para o cidadão, a dependência dos recursos da União é o que torna mais difícil a distinção entre o que é público e o que é estatal. Sustentabilidade é a meta estabelecida pela EBC com a criação de uma diretoria encarregada da captação de recursos e serviços. A repórter Flávia Peixoto conversou com o novo diretor, Cícero Feltrin. Há um mês à frente da Diretoria de Captação e Serviços, Cícero Feltrin tem como principal desafio a busca desta autonomia e independência financeira dos veículos da EBC. Quais são os projetos que estão sendo implementados para tornar as emissoras públicas de rádio e televisão da EBC financeiramente independentes? Bom, basicamente a gente está trabalhando em duas frentes. Primeiro, a implantação de uma área de captação de recursos, é uma área que será formada, ela está em fase de formação, de contratação de pessoas, onde a gente vai ter profissionais especialistas em conversar com clientes públicos e privados, né, para conseguir recursos, seja por prestação de serviço, apoio institucional, que é a veiculação de propaganda institucional na EBC, que é possível. A gente não veicula nem produto nem serviço, a gente não veicula nada que venda alguma coisa para alguém. Mas é possível, por exemplo, apoio institucional. E além disso, a gente está implantando uma área de projetos. Essa área de projetos ela tem o desafio de, primeiro, traduzir a EBC, que significa comunicação pública, sua missão, sua visão, seus valores, traduzir isso para o mercado, né, na forma de projetos, e projetos que sejam atraentes, não só do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de exercício da responsabilidade cultural, por parte das empresas, enfim. A TV pública tem o financiamento do Tesouro Nacional. Existem outras formas de buscar sustentabilidade além do investimento governamental? O modelo, eu acho que ele precisa ser inventado, né? Acho que assim, não tem um modelo pronto. Por quê? Cada país tem uma característica. Então, se você pegar, por exemplo, o Brasil hoje, se você fizer uma conta que é quanto se coloca de dinheiro para fazer comunicação pública, né, e dividir pelo total da população, você tem aí um investimento per capita de R$3. Né. Se você fizer a mesma conta, por exemplo, no Reino Unido, esse número sobe para R$150. No Japão, são R$300. Então você percebe que os países encaram, né, cada um da sua maneira, a questão da comunicação pública. É um grande avanço o Brasil ter decidido implantar de fato, isso em todo o Brasil, tem implantado um sistema público de comunicação. As TVs comerciais trabalham com audiência e consumo. E a TV pública? Então também o desafio, acho que de qualquer empresa no Brasil, de qualquer emissora de TV, de rádio, na área de comunicação pública, é como ativar o sucesso da maneira correta, né? Sem apelos, enfim, que normalmente a lógica da TV comercial utiliza para formar o hábito e para formar a audiência. É um bom desafio. Eu acho que a gente está num momento em que as coisas, é obrigação da TV pública começar a mostrar que existe uma outra lógica. A missão de uma empresa, por exemplo, como a EBC, é mostrar que existem outras maneiras de se olhar a mesma questão e que talvez elas se complementem de alguma maneira ou, né, em algum momento, talvez a lógica de desenvolvimento humano seja encarado pela sociedade como uma coisa mais importante do que só o consumo. Fale com a Ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244 ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a Ouvidoria. No próximo bloco, as rotinas de produção do jornalismo da TV Brasil e da NBR.
em instantes. As notícias e programas do canal NBR, TV do Governo Federal, são produzidos pela EBC, equipes completas que trabalham exclusivamente para o principal cliente da empresa Brasil de Comunicação. Conheça os bastidores da TV estatal. O slogan da NBR não deixa dúvidas: a TV do Governo Federal. Criada em 1998, a TV NBR tem uma programação inteiramente dedicada à divulgação das ações do governo e políticas governamentais. O sinal da emissora é distribuído pelas operadoras de TV por assinatura e está disponível aos usuários de antenas parabólicas através do satélite Banda C. A NBR se diferencia das demais emissoras ao transmitir ao vivo e de qualquer parte do Brasil e do mundo as atividades da Presidência da República. Além disso, tem programas de entrevistas, noticiário com os fatos e atos do governo e retransmite semanalmente alguns serviços produzidos para a rádio, como o Café da Presidenta e o Bom Dia Ministro. 19h em Brasília. Todo esse trabalho é realizado pela EBC, através de contrato de prestação de serviço com o governo federal. As equipes de produção e jornalismo trabalham exclusivamente para a TV NBR. A EBC Serviços assumiu a operação e gestão das atividades que antes estavam sob a responsabilidade da Radiobras. É também encarregada de atender clientes de instituições públicas e privadas na área de comunicação social em todo o país. Mas qual a diferença do tratamento da notícia pelo jornalismo de uma emissora pública e o jornalismo feito por uma emissora estatal? Veja na reportagem. Daniel Costa é o gerente de produção do canal NBR, a televisão do governo federal. É ele quem decide com os pauteiros, produtores e editores o que será feito na cobertura diária das atividades da Presidente da República, dos ministros e órgãos do governo. Guilherme Menezes é o editor-chefe e apresentador do Repórter Brasil da TV Brasil. Ele também define com editores do Rio, de São Paulo e das emissoras da rede pública de televisão os destaques jornalísticos que irão ao ar no telejornal. Os dois jornalistas fazem coberturas diferentes das notícias. O trabalho na TV estatal tem como foco dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do governo federal. A gente também estimula o debate e a participação da população na formulação das políticas públicas. Isso é feito por meio do nosso jornalismo, onde nós temos um telejornal, e também através das transmissões ao vivo das atividades do governo e da Presidenta da República. O nosso foco não é o governo, o nosso foco é o Brasil, né? A cobertura do Brasil como um todo, no caso do jornalismo, por exemplo. Então a gente não acompanha, não damos uma notícia da Dilma, não damos a agenda da Dilma, da Presidenta Dilma Rousseff. Se ela fez alguma coisa importante e disse alguma coisa importante, é notícia. Mas a agenda da Presidenta Dilma, por si só, não é uma notícia para nós. Para Daniel, é fácil o público notar a diferença entre TV pública e TV estatal. Tem aquele que pode perceber, sim, que ele está sintonizando uma televisão onde o ator principal é o governo, e uma televisão pública onde você sabe que o governo não tem que estar lá dentro, a voz do governo não é ativa. No nosso caso, a voz do governo é ativa. Já Guilherme acredita que o caminho ainda está sendo trilhado pelas emissoras públicas. A EBC e a TV Brasil são instituições relativamente novas. Esse conceito no Brasil ainda não está completamente desenvolvido, pelos agentes políticos, inclusive, e não está completamente internalizado pelos funcionários. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.